Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Bem-vindo ao Minuto Saúde UMC. Estamos hoje com o Dr. Renato Cunha. O Dr. Renato ele é líder nacional do Grupo Oncoclínicas de Terapia Celular. Tudo bem, Renato? Olá, Túlio. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem e nos ouvem. Obrigado pelo convite. Renato, eu queria conversar com você hoje sobre TMO, transplante de medula óssea. O que é isso? Vamos lá. Bom, transplante de medula óssea é uma das formas de tratamento em medicina que a gente pode dizer que talvez seja um dos mais complexos do ponto de vista de como a gente realiza o transplante. Mas antes de entender um pouco isso, acho melhor a gente voltar um pouco para saber o que é medula e o que é sangue. O sangue, a gente tem 3 componentes do sangue. As hemácias ou glóbulos vermelhos é uma parte importante, por isso que o sangue é vermelho. Quando essa parte está baixa, a gente chama isso de anemia. A outra são as plaquetas, né, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. E a gente tem uma terceira parte, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela nossa defesa, são as nossas células de defesa. Essas 3 partes, elas têm origem dentro do osso, o que normalmente a gente chama de tutano. É ali que está a medula óssea. A medula óssea ela vai dar origem ao nosso sangue. Então, algumas doenças que são do sangue, na verdade, são originárias da medula. Por exemplo, a leucemia. A gente detecta a leucemia no sangue, mas na verdade é uma doença da medula óssea. E para certos tipos de doença, não só a leucemia, mas algumas outras, o tratamento é trocar a medula óssea. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma quimioterapia ou radioterapia, não é uma cirurgia, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento clínico. O paciente é internado e tem uma quimioterapia ou rádio, ou as duas coisas, que é feita para destruir essa medula. Então o paciente vai parar de produzir sangue. E aí nós retiramos a medula de um doador saudável, que não tem leucemia, que não tem nenhuma doença, e essa medula então é transferida para o paciente que perdeu a sua medula e que não consegue mais produzir sangue. Essa transferência também não é uma cirurgia, é uma infusão, como se fosse uma transfusão de sangue. Essa medula, quando cai no sangue do paciente ou na corrente sanguínea, ela já é, pela natureza, projetada para ir para dentro dos ossos. Então ela vai procurar ao interior dos ossos do paciente, vai reconstituir, ou seja, vai voltar a produzir sangue. Esse processo de voltar a produzir sangue pode levar 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. Então, o tempo todo para se realizar um transplante, em média, são 4 semanas, 1 mês. É um período em que o paciente, como ele perde esses componentes do sangue, ele precisa ficar numa internação bastante rigorosa do ponto de vista de cuidados para que ele não tenha nenhuma infecção e não tenha sangramento. A gente tem que estar junto com ele o tempo todo, a enfermagem junto, o médico junto, para que então a gente possa esperar o sangue voltar e aí sim ele tem condições de receber alta para casa. E assim, eu imagino, é bastante tenso para a família, né, para o paciente ser submetido ao transplante. Esse procedimento, além de ser demorado, assim, é tranquilo ou não? Demanda um esforço muito grande do paciente ou da família. Como é que é esse processo de internação? Existe uma variabilidade muito grande do procedimento em si. A gente tem desde transplante para crianças, em que a gente usa um doador que é o próprio irmão do paciente, ou um doador do banco. Às vezes a gente usa um cordão umbilical, ou a gente pode usar até um doador que não é 100% compatível. Então, por exemplo, quando a mãe doa para o filho, ou o filho doa para a mãe, ou vice-versa, o pai, enfim. Quando a gente não tem a compatibilidade HLA completa, também é um outro tipo de transplante. Todos têm a sua peculiaridade, fazendo com que alguns sejam mais difíceis de serem realizados e com maior risco. É um procedimento em que a gente tem vários pontos de alerta. Um deles que eu falei é a infecção, o outro o sangramento por causa da queda das plaquetas. E claro, todo paciente que faz quimioterapia, ele pode ter algum prejuízo no coração, no fígado, no rim. Então,
quais são os pontos importantes? A preparação do transplante tem que ser muito bem realizada e é nessa fase que a gente constrói uma boa relação com o paciente para que ele sinta-se seguro com a equipe que vai recebê-lo. Não só o médico, a equipe médica, mas a enfermagem, a psicologia, fisioterapia, nutrição, todos esses, odontologia, todos esses fazem parte do trabalho de uma unidade de transplante de medula. Então é um processo multidisciplinar em que todos envolvem o paciente e a sua família para que esse processo, que é um processo complexo, seja menos pesado, seja menos difícil ou facilitado para eles. O melhor caminho é uma ótima relação com a equipe que vai ser transplantadora. Então, a equipe que vai cuidar do paciente ou da paciente tem que ter uma boa relação com eles. A família acompanha como acompanhante. A gente não tem uma visita para o leito, como normalmente a gente tem nas internações, então é restrito, são poucas pessoas que visitam. A gente libera, claro, se está no quarto, você pode usar um smartphone, você pode usar computador e comunicar com a tua família do lado de fora, mas você pode ter um acompanhante também e ter algumas visitas, com algum cuidado para não trazer infecção. Mas a melhor maneira é essa. Então, a partir do momento que tem indicação de transplante, tirar todas as dúvidas do que vai acontecer, de complicações, das chances de sucesso, conhecer bem a equipe, confiar na equipe, que geralmente são todos muito bem treinados, para que esse caminho possa acontecer. Mas é entender que todos que estão ali estão lá para poder ajudar o paciente e também a família. Isso é algo muito comum dentro do universo do transplante. A gente cuida do paciente e a gente cuida dos familiares também, porque a gente sabe o peso que é lidar com tudo isso. Você falou uma coisa que é muito interessante, é uma dúvida muito grande das pessoas. Existem tipos diferentes de transplante. E também existem tipos diferentes de onde vem, de doadores, né? Eu queria que você falasse para mim, assim, como é que funciona essa questão da doação de medula, quais são os tipos de transplante, e depois eu vou te fazer uma pergunta específica sobre a questão do cordão umbilical. Tá. Bom, esse é bom até para quem tem vontade de doar medula, possa se sentir estimulado para fazer doação de medula óssea. Primeiro, eu não mencionei, mas falamos agora, existe uma modalidade de transplante que é do paciente para ele mesmo, que é o que a gente chama de transplante autólogo, ou seja, ele tem uma determinada doença, vou dar o exemplo aqui do mieloma múltiplo, ele trata inicialmente o mieloma, ele não é curado pelo mieloma, mas você sabe que a doença não está mais ativa. Então, nesse momento, você coleta a medula do paciente, congela essa medula, aí ele vai para a enfermaria para fazer o transplante, e na hora de receber a medula, para regenerar o sangue, como eu expliquei, vai usar a medula dele que está congelada. Isso é o transplante autólogo. Já o halogênico é de outra pessoa. Então, o transplante halogênico ele não é do próprio paciente. E aí o divisor disso é o HLA. O HLA é o exame que a gente faz para ver a compatibilidade da doação. Se é um irmão compatível, a gente chama de transplante aparentado. Se é um não irmão, ou seja, não é parente do banco, a gente chama de não aparentado. E se for um cordão umbilical, transplante de cordão umbilical. A doação ela acontece de duas formas. A gente pode usar um remédio que é tipo uma insulina, uma agulhazinha fina, pequena, sem dor. Esse remédio vai estimular a medula e essa medula vai cair no sangue depois de 4 dias. E aí a gente faz uma férise, que é uma máquina que filtra o nosso sangue. É muito comum isso nos bancos de sangue, nos hemocentros. Então é como se a gente estivesse doando sangue pelos braços. Tem uma agulha igual de doação, a gente faz a punção de um lado, o sangue sai, passa pela máquina e volta também pela mesma agulha no braço do outro lado. Esse procedimento demora em torno de 3 a 4 horas. Você tem que ficar com o braço esticado desse jeito, que a agulha está o tempo todo ali, e você fica sentado. Você acompanha todo o processo. O outro
Você não precisa tomar a injeção, você interna. No dia seguinte você vai para o centro cirúrgico, faz uma anestesia geral, então você vai dormir, você não vai ver nada que está acontecendo. E através de uma agulha a gente vai dentro do osso da bacia, do quadril, e lá a gente tira a medula. Tiramos a quantidade de medula adequada, o paciente vai acordar da anestesia e vai embora no dia seguinte. Do ponto de vista de risco, não tem diferença dos dois procedimentos. A gente já fez no mundo mais de 1 milhão de transplantes e comparando os dois grupos, eles são semelhantes. O que é diferente é muito a aptidão ou o que o doador quer. Ora, alguns não querem ver absolutamente nada, querem dormir, preferem fazer anestesia geral. Outros não gostam nem de falar do nome do hospital. Então vamos fazer a férise e nisso. Então existem esses dois momentos e a gente deixa isso na decisão do doador. Porém, para o paciente tem diferença. Quando você faz a coleta pela máquina, pelo aparelho, além da célula da medula óssea, que é importante para poder regenerar o sangue, vem uma outra célula chamada linfócito. Essa célula ela pode reconhecer alguns órgãos do paciente e levar a algumas alterações que a gente chama de doença do enxerto contra-hospedeiro. Ou seja, uma reação da medula contra órgãos normais do paciente. Então você pode ter lesão de pele, você pode ter lesão no pulmão, no fígado, no intestino, e pode ter algumas ocorrências graves. Então, a coleta por máquina ela pode aumentar a incidência dessa reação. Já no centro cirúrgico, direto da medula, não. Mas a decisão do doador, que é saudável e não tem nenhuma doença, ela é majoritária. Ele vai decidir o que ele quiser fazer. O importante é que a gente tenha a doação e possa ajudar o nosso paciente. Aproveitando, Túlio, para quem tiver interesse, para se cadastrar no banco de doadores, basta ir no Hemocentro de qualquer cidade, dizer que quer ser doador, eles vão pegar os seus dados pessoais e vai fazer uma coleta de 2 tubos, igual quando a gente faz exame no laboratório, um hemograma, por exemplo. São 2 tubinhos roxos, uma punção rápida, para que possa fazer o teu HLA. Esse HLA vai para o banco e lá fica. Quando tiver alguém que possa ser compatível com você, então esse banco de doadores vai entrar em contato e vai dizer, olha, temos alguém que é compatível e gostaríamos de saber se você tem interesse em doar. Você pode fazer o cadastro, mas você não é obrigado a doar. Você pode decidir isso quando acontecer um contato, se você naquele momento quer ou não fazer a doação, e o paciente nunca vai saber. Isso é completamente anônimo o processo, então eu encorajo aí e peço a quem puder se cadastrar nos bancos de transplante de medula óssea. E para tirar a dúvida desse possível doador, essa medula que vai ser retirada, ela regenera em quanto tempo? E outra dúvida frequente eu moro em Manaus, estou aqui em Uberlândia, eu posso doar aqui para ele receber lá? Depois que você faz a coleta, a regeneração é uma medula saudável, né? Então o que a gente faz para poder acelerar esse processo é usar sulfato ferroso. O doador pode usar sulfato ferroso, que é comprimido, tem até de balinha já de goma para poder usar, então não tem grandes problemas, é tranquilo, não tem prejuízo, não vai ficar anêmico, não vai ficar numa situação assim difícil, vai recuperar nas próximas semanas em vida normal, sem grandes problemas. Olha, a doação ela acontece no mundo todo. Nós já coletamos doador para mandar para Singapura, Alemanha e vice-versa. E existem várias formas de fazer isso. Então, suponhamos que eu tenho um doador em Manaus para um paciente aqui em Uberlândia. O banco de doadores ele já localiza a cidade do paciente, aqui o exemplo Manaus, e aí ele vai identificar qual que é o centro de coleta mais próximo. Pode ser Manaus, pode ser Fortaleza, Belém ou alguma outra cidade. Ele então encaminha esse doador para esse local com todas as despesas pagas. Lá é feita a doação e aí essa medula ela vem para Uberlândia. Mas isso,
o banco brasileiro, ele é o terceiro maior do mundo, tem mais de 3,5 milhões de pessoas cadastradas, ele está conectado a um banco mundial. Tem um banco alemão, que é o segundo maior, e o banco americano, que é o primeiro maior, mas vários outros. Então, a gente tem aí algumas dezenas de milhões de doadores espalhados pelo mundo, de tal forma que você pode doar a célula hoje para pacientes em qualquer local do mundo. Então, o local aonde eu coletei medula e que foi enviado mais longe, que eu tenho conhecimento, é Singapura. E a medula chegou adequada para que o paciente lá em Singapura pudesse fazer uso das células. Você conhece algum caso que o paciente doou mais de uma vez? Olha, não para que um doador possa fazer mais de uma doação, ele tem que ter um HLA bastante comum na população. Então, ele precisa... Isso não é o habitual. Geralmente, a gente vai ter um apenas igual, mas com miscigenação e um monte de coisa, a gente pode ter um HLA que é muito comum no nosso meio, e aí, eventualmente, você pode ser acionado para fazer mais de uma doação para receptores diferentes. Você pode também, às vezes, ter situações peculiares em que o paciente precisa fazer mais de um transplante. Então, faz um transplante, às vezes não dá certo, vai repetir o transplante, e aí você pode ser acionado para fazer uma segunda doação. Esse é um outro ponto que pode acontecer, mas existem sim históricos de doadores que tiveram pacientes diferentes com o mesmo HLA. Outra dúvida muito frequente, Renato. Cordão umbilical. Funciona? Vale a pena ou não? Exato, essa é uma pergunta muito recorrente, é legal a gente poder falar disso. Agora, essa semana, uma colega aqui, médica inclusive, que está grávida, me mandou uma mensagem: poxa, eu preciso saber, meu filho vai nascer, eu guardo o cordão, não guardo o cordão, o que eu faço com isso? Bom, então vamos lá. O cordão umbilical, ele tem na sua constituição a mesma célula que a medula tem, que a gente chama de célula-tronco, para poder fazer a regeneração da produção do sangue, como eu comentei. Então, a gente pode fazer um transplante de medula de cordão umbilical. Só que transplante, quando a gente faz essa infusão de células, ou essa coleta de células, para poder fazer a regeneração de sangue, a gente precisa de uma dose definida. Então, se eu sou uma criança, suponhamos que eu faço 1 milhão de células por quilo de peso. Eu vou precisar de 70 milhões de células, né? Se for se for um adulto, eu vou precisar de 70 milhões de células de 70 quilos. Mas se for uma criança que pesa 7 quilos, eu vou precisar de 10 vezes menos de célula. Então, quando eu guardo o cordão umbilical do meu filho, eu vou conseguir usar apenas enquanto ele for criança. Porque quando ele crescer, a quantidade, um cordão ele tem 20 ml geralmente. Então a quantidade de célula que está ali, ela não é suficiente para um adulto. Então vai passar de um determinado período, e isso acontece muito rapidamente, porque a gente cresce muito rápido, né? Que não dá mais, a dose de célula não se aplica. Então esse é o primeiro ponto. A pergunta é não vamos congelar porque nós vamos nos tornar adultos e aí não vai servir mais. Porém, ok, mas vou guardar então durante a infância. Só que as doenças que surgem na infância, na sua grande maioria, são congênitas ou hereditárias. Ou seja, se eu desenvolvi uma doença tão cedo, provavelmente a célula do meu cordão é doente também. Então eu tenho que usar uma nova célula, mas não a minha do cordão umbilical quando eu nasci, de uma outra pessoa. E o cordão, então, a orientação que se dá é que a gente doe o cordão. Porque aí existem os bancos de cordão umbilical, e com o banco de cordão umbilical você pode, por exemplo, se você é um adulto, precisa de um transplante de cordão, mas a dose de uma unidade não é suficiente para o seu tamanho, você pode usar 2 unidades, 3 unidades, diferentes. Isso está muito bem estabelecido. Então eu faço um transplante com 2 cordões. Já fiz alguns casos desse jeito, por exemplo. Você pode até usar 3 cordões eventualmente, mas 2 geralmente é o bastante.
Bom, Renato, mas é de outra pessoa, o agalhar pode ser diferente, não vai ter aquela reação que você falou agora há pouco? Pode acontecer. Mas o cordão, ele é como o bebê. Ele está aprendendo o sistema de defesa dele a conhecer as coisas diferentes. É por isso que a gente toma vacina, é por isso que a gente precisa desenvolver alergia, uma série de fatores. Então, o cordão ele é mais tolerante para esse tipo de efeito e não é um grande problema a gente usar o cordão para esse fim. Então, quero fazer o uso do cordão do meu filho, procure doá-lo para um banco público que coleta e guarda essas células. Existem alguns no Brasil, tem locais que não tem, você não vai conseguir realizar essa doação. Tá? Agora, guardar para usar posteriormente para o seu filho, se for adulto, a dose não vai dar. Se for novinho, eu coloco essa célula sob suspeita. Provavelmente ela é doente também. Então a gente precisa de uma célula nova. Então a pergunta é, não vale a pena. Hoje, se eu for ter um filho, eu não vou coletar e não vou guardar. Agora, mas a gente não pode usar essa célula para no futuro transformá-la, por exemplo, num órgão. Né? A gente tem expectativa que daqui a pouco a gente não vai precisar mais ter doação de órgão sólido. Eu vou pegar uma célula e vou transformar num rim. Né? Ok, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Do ponto de vista científico, a gente está muito longe desses processos ainda. É quase que uma ficção, mas a gente vai chegar lá. Então, é virtualmente imprevisível se um dia a gente vai usar para esse fim ou não. De tal forma que eu não vejo necessidade, a recomendação é de não se congelar as células. Renato, muito obrigado pela participação. Prazer é meu, Túlio. Sabe que nós somos amigos pessoais também. Sempre acompanhei aqui o Minuto Saúde. E hoje estar aqui com você para mim uma honra, é um prazer enorme. Fico muito feliz com o convite. Um abraço a todos, para você também. Obrigado a todos. Minuto Saúde UMC.